扉が開く闇に隠れて動き出す愚かな恋愛 Go Go 諦めたりしない Go Go 雪を振り絞れ決して未来の邪魔はさせない熱く燃え盛らガガガガ全てをかけて希望の鍵が輝けば奇跡が舞い降りるこの胸の鼓動をダダダダ荒ぶる魂正義の剣を掲げて悪を切り裂くんだまだまだまだ天気流変のDepois de se estranharem, Frieza mandaria seus soldados atacarem a nave de Boros, que também faria o mesmo, o que daria uma grande batalha no espaço, com uma clara vantagem dos soldados de Boros. E quando o mesmo saísse de sua nave, Frieza tentaria ver seu poder, e enxergaria nos seus Quoter 190.000, quase um mesmo poder de Gnil. Na hora Frieza iria fazer a conexão dos fatos, e interpretar que aquele que tinha derrotado as forças especiais Gnil tinha sido aquele sujeito, e entenderia o porquê Vegeta e Nappa não tinham conseguido conquistar o planeta, mas ainda ficaria intrigado pelo poder de Boros. E pessoalmente iria até ele o questionando sobre os Gnil, e ficaria surpreso ao saber que Boros não fazia ideia de quem caralhos era Gnil. Boros explica pra Frieza todo o lance da profecia e por isso veio à Terra, e ele podia sentir o poder do Frieza e diz que eles poderiam aproveitar a Terra como um grandioso campo de batalha. Frieza ficaria impressionado com as palavras de Boros, mas queria fazê-lo saborear o gostinho da derrota. Ao pousarem na Terra, sentiria vários poderes alto pela Terra, mas nenhum referente às forças especiais Gnil, embora houvessem algumas no mesmo nível e até superior. Talvez esse planeta fosse realmente forte, e ainda era bem bonito. Embora houvesse muito destroços, havia uma gravidade baixa, uma bela paisagem, uma fauna promissora, poderia render um bom dinheiro àquele pequeno planeta. Boros e Frieza começariam a lutar, e Boros claramente estava se divertindo na luta. Frieza, como não enxergava Boros como um inimigo, apenas como um tolo, lutaria com ele também se divertindo, e poucos minutos depois aumentaria seu poder ao máximo, tendo vantagem sobre o Boros até que a armadura dele se quebrasse. Boros diria que finalmente achou um adversário digno para uma batalha que realmente valesse a pena, e assim tomaria a vantagem na batalha com os seus 750.000 de poder, mas logo Frieza se afastaria de Boros, se sentindo levemente ameaçado por seu poder, e entraria na segunda forma. A batalha voltaria a ficar intensa com todos os monstros sentindo aquele poder praticamente irradiando pela Terra, pois os monstros já haviam aprendido tal habilidade, só aqueles com um controle baixo de poder que não podia sentir o poder de outros seres. E aquela batalha seria do tipo que duraria por horas, com Frieza fazendo propostas do Boros ingressar no seu exército, que ele teria uma posição de destaque em tal, sendo como uma espécie de aprendiz ou sucessor, afirmando para Boros que aquela quantidade de poder que ele estava usando não chegava a ser nem a menos 1%, o que deixaria Boros bastante assustado, mas ele sentiria a verdade nas palavras de Frieza. Ele conseguia sentir o poder imenso que ainda estava guardado dentro dele, aquela expressão calma de Frieza, enquanto agora aumentava mais ainda seu poder indo para sua forma final, dizendo que aquilo era 3,5% de seu poder máximo, deixando Boros abismado com tal poder, sendo que nem no seu auge ele alcançava aquela força, e pediria a Frieza que lhe entregasse comando de parte de seu império para que ele se unisse a ele, junto com seus homens.
Claro que Boros não acreditava 100% nas palavras de Frieza, mas sabia que aquele homem estava muito acima dele, e que por agora não poderia ir contra o Imperador do Universo, mas só até que ele se fortalecesse mais para que pudesse tomar o seu lugar como Imperador do Universo. Frieza entregaria um Squalter para Boros, e diria a ele para que reunisse junto com ele os guerreiros mais formidáveis desse planeta, para que se unissem ao exército do Frieza, e que aquele planeta poderia ser comandado pelo Boros caso ele quisesse, e aproveitaria para se livrar de ter que vigiar os Saiyajins, entregando aquela jurisdição para Boros também. Boros e seus homens pousariam na Terra e na sua nave ficaria a base principal deles. Frieza voltaria à sua nave constatando que os Ginyu foram realmente mortos e que a Terra produzia realmente guerreiros de alto nível. Ele também não voltaria mais para sua primeira forma, já que sentia um pouco de medo com o risco de Boros tentar atacá-lo na sua forma mínima, o que poderia matar ele. Por isso agora ele ficaria em sua sala na órbita do planeta, treinando mentalmente, refinando seu controle de Ki, para que pudesse manter sua forma mais poderosa sem efeitos negativos, e já teria mandado também várias naves virem para este planeta para colonizá-lo. Porém Garou, que também estava, se ofereceria para ir no primeiro assalto, como uma forma de treino para ele, já que até as outras naves chegarem demoraria cerca de 3 semanas pelo menos, e Frieza mandaria ele fazer como bem entender, era só não matar todos e morrer no processo que tudo bem. Garou desceria sozinho na Terra, e por ordem de Frieza Boros não deveria ajudar Garou em nada, deveria deixar que ele se virasse sozinho. Boros também tinha um certo interesse no Garou, e pediria para que o sondassem discretamente, assim Garou iniciaria o seu ataque aos monstros, procurando não os matar, só os deixar seriamente feridos, já que ele aprendeu duas coisas essências. A primeira era que um monstro que chegou muito perto da morte e se recuperou poderia ficar mais forte, o que daria um maior desafio a ele, e segundo, quis derrotar um adversário sem matar ele era mais difícil do que só matar logo, então ele teria um treino mais efetivo pela maior dificuldade. No outro lado da galáxia, já passado 2 meses desde que Vegeta, Ma Junior e Nappa iniciaram seus treinos, ou invasões no caso de Vegeta e Nappa, já haviam progredido bastante em seu treinamento, inclusive tendo um Zenkai no processo, mas ainda não teriam terminado a invasão. Vegeta, ao contrário de Nappa e Ma Junior, ele tinha uma motivação real, que era vingar toda a sua raça, seu pai e todos os outros Saiyajins que morreram, pois a única razão de ele servir Frieza era que ele sabia que se ele continuasse tão fraco ele jamais poderia vencer ele, por isso seu poder seria o que mais se elevaria, e embora os membros daquela raça não fossem tão poderosos para superar Vegeta, eles tinham poderes psíquicos poderosos, o que daria sérios problemas a Vegeta, mexendo com a cabeça dele ao ponto de ele ficar com medo de morrer e ele seria capturado pelos habitantes deste planeta. Enquanto Nappa continuaria subjugando com sucesso o planeta que ele estava invadindo e Ma Junior no seu treinamento. De volta na Terra, 1 mês antes de Vegeta ser capturado e algumas horas depois da luta Frieza contra Boros, Garou iria para a batalha em 4 dias, lutando incansavelmente com guerreiros de vários níveis diferentes, havia alcançando o pico humano, sendo um pouco mais fraco que Vegeta quando invadiu a Terra, impressionando aqueles que o estavam assistindo, pois o nível de evolução dele era fora do comum, como Frieza havia previsto. 15 dias depois Garou já teria o cabelo avermelhado e se tornado um meio monstro, ultrapassando até mesmo Kui. Ele passaria mais uns dias lutando, mas sem nenhum aumento significante, até que as forças de Frieza chegassem e Garou retornasse à nave para se curar, pois agora ele não teria muito mais o que fazer, mas ele sentia que seu poder havia aumentado consideravelmente, e que mesmo agora ele não tinha o poder para superar aquele deus da Terra, que tinha um enorme poder, mas que sabia que já estava no caminho para superá-lo, e que em pouco tempo ele poderia matar todos os heróis e aquele deus faz junto. Frieza em menos de 1 semana submeteria todos os terráqueos às suas ordens, e terminaria ao mesmo tempo que Vegeta seria sequestrado. Porém uma coisa que ele não contava, era que Genos e Gero estavam trabalhando nos novos androides. Agora o androide 17 era o Dr. Genos e o 18 o próprio Gero, com eles trabalhando no androide mais poderoso, o 19, e como a tecnologia da Terra era muito mais alta, o perigo para o exército de Frieza e Boros era bem maior. Porém
eles planejavam se esconder mais um tempo. Por descoberta de Boros as células monstro, elas seriam distribuídas entre seus homens, e claro para ele mesmo, que teria um Bost Power tão absurdo que sua forma base rivalizaria com Freeza, e talvez fosse até maior, e sentindo esse poder nas mãos, não desperdiçaria a chance de lutar contra Freeza mais uma vez, com um poder de 30 milhões usando sua armadura, e chegaria quebrando a nave do Freeza, mandando Dodoria e Zarbon comerem aquilo, que lhe dariam um poder muito maior do que eles jamais teriam alcançado em sua vida toda, e se unissem a ele, ou morrer. Ambos comeriam as células monstros, mas planejando atacar Boros junto com Lord Freeza. Porém com apenas um golpe seriam jogados na superfície do planeta. Freeza irritado perceberia que algo estranho havia acontecido com Boros. Será que na primeira luta deles ele apenas estava escondendo seu poder? Não importava, afinal ele era mais poderoso, e partiria para seus 50% e começaria a lutar com Boros, que conforme fosse passando a luta iria aumentando seu poder, ele e Freeza rivalizando nos golpes, impressionando a todos, e como o planeta já estava com partes montadas já do Império do Freeza, as imagens de sua luta seria transmitida para todos os planetas que tivessem ligados ao Freeza, inclusive no planeta Namek, era assistida a luta entre eles. Boros mesmo tendo uma cara meio esquisita, era visto como uma espécie de herói para todos aqueles que temiam ou odiavam o Freeza, e uma ponta de esperança surgia em quase todos que assistiam àquela luta.